Olá, alunos e alunas! Estamos aqui para trazer uma importante atualização acerca da Lei 8666 de 1993, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Toda atenção a galera aí que me acompanha pelo canal no YouTube, tá? É muito importante que, se você está aqui neste momento, que você se inscreva no canal e que você possa compartilhar este vídeo nos diversos grupos de WhatsApp que você participa. Não esqueça ainda de deixar o seu like, tá certo? O seu legal, o seu joinha em relação a este vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Muito importante esta parte atinente à atualização da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. E por que eu digo isso? Porque quando nós falamos, por exemplo, em um cenário de um objeto, e este objeto, ele envolve alguns pontos. Quais são esses pontos? Quando nós pensamos em obras, quando nós pensamos em serviços, quando nós pensamos em compras, eles estarão sujeitos a um procedimento para se alcançar a proposta mais vantajosa. Então, o objeto, quando for obras, serviços, compras, a gente vai buscar, veja, a seleção da proposta mais vantajosa. A ideia desta seleção da proposta mais vantajosa, ela será desenvolvida através do que nós denominamos de modalidades de licitação. Essas modalidades de licitação são os procedimentos aplicáveis para se alcançar esta seleção, para se alcançar essa proposta mais vantajosa. E aqui nós temos um cenário da utilização de 3 modalidades super importantes neste processo. Nós temos a possibilidade de utilização da modalidade convite, nós temos a possibilidade de utilização da modalidade tomada de preços, convite, a tomada de preços, e nós temos ainda a possibilidade de utilização da modalidade concorrência, que sem dúvida é a que oferece uma maior segurança jurídica. Neste contexto, neste sentido, o que é que nós temos aqui? O que é que nós devemos observar? Nós devemos observar o seguinte: a possibilidade atinente aqui ao detalhe relativo ao valor. Então, nós temos aqui um cenário do menor vulto, leia-se menor valor. Nós temos a ideia atinente ao vulto médio e nós temos ainda a ideia relacionada, a ideia atrelada ao grande vulto. Só que aqui, na Lei 8666, houve um decreto no ano de 2018 e neste ano, com este decreto, houve atualização dos valores previstos na Lei 8666. Essa atualização ela é bastante importante porque ela poderá ser cobrada nas provas dos concursos aí de 2019, 2020, então muita atenção para este aspecto. Aliás, falando em concursos de 2019, no próximo dia 23 de janeiro, eu, professor Alan Vinícius, estarei trazendo uma live, uma transmissão ao vivo acerca do panorama dos concursos públicos no Brasil em 2019. Vamos falar dos concursos nacionais, vamos falar de concursos estaduais, e aí o enfoque será os concursos da Bahia, assim como em relação aos concursos
em Salvador, tá certo? Chama atenção aí que falaremos um pouco acerca do panorama do concurso da Assembleia Legislativa do Estado, da Cefaz Bahia, da PM Bahia, falaremos ainda das previsões do concurso do TRT, do INSS, bastante importantes aí para vocês, tá? Durante esta transmissão, nós também falaremos acerca das novas modalidades de preparação, através do Aluno VIP, que é o sistema de assinatura do meu site, onde você poderá ou vai poder ter acesso a diversos cursos de teoria, a cursos de questões, a resumos progressivos, vai ser muito legal. Nós vamos lançar um Master Group. Tá curioso para saber o que é isso? Não deixe de acompanhar a live no próximo dia 23 de janeiro. Ainda, se você está se preparando e também quer ampliar essa preparação do ponto de vista presencial, o Acerte Concursos é o melhor lugar. Nós estamos com turmas presenciais com início agora para o mês de janeiro, tá certo? Então, se certifique de maiores informações no www.acerteconcursos.com e nesses telefones. Esse telefone aqui é um WhatsApp que vai lhe atender diretamente em relação a esses dados. Eu quero estar com você, tanto do ponto de vista presencial, quanto do ponto de vista online, e ainda, se você já é aluno, ou se você não é, está me conhecendo neste momento, eu te aguardo nessa transmissão ao vivo, tá certo? Mas vamos falar aqui, a partir de então, acerca da atualização desses valores, tá? É muito importante que você enxergue o seguinte: quando nós pensamos na atualização de valores, esta atualização, ela vai seguir, ela vai traçar um panorama. E este panorama, ele envolvia um valor antes e um valor depois. E é isso que a gente vai evidenciar aqui, tá? Então, quando nós pensamos no objeto de número 1, ou seja, quando nós pensamos em obras e em serviços de engenharia, obras e serviços de engenharia. Quando o objeto foi este, o que é que nós tínhamos? Então, a Lei 8666, ela prevê de qual forma? Então, vamos lá. A Lei 8666 de 1993, ela prevê o seguinte: que para a modalidade convite, nós temos um valor de até R$150 mil. Qual foi a atualização? Com a atualização, esse valor, ele saiu, muito importante esse detalhe, ele saiu de 150 mil e ele passou a 330 mil reais. 330 mil reais. Quando a gente raciocina a modalidade número 2, que é a tomada de preços, nós também tivemos uma atualização. A tomada de preços, ela saiu de até R$1.500.000 para um novo valor. Esse novo valor, então aqui continua o até, tá certo? Agora passou a ser de até, importante, R$3.300.000, tá certo? Até R$3.300.000. É importante falarmos ainda da linha ou do cenário da concorrência. A concorrência, nós tínhamos um valor acima de R$1.500.000, que era o valor anterior a esta atualização de 2018, e agora o valor ele fica acima de R$3.300.000. Tá certo? Então, veja que basta você lembrar do seguinte: aqui nós temos um fator. O que saiu e o que foi atualizado, houve aplicação de um fator. E esse fator é um fator
2,2. Então, se você pega esse valor e multiplica por 2,2, esse valor e multiplica por 2,2, ou este valor, e multiplica por 2,2, você terá os valores que estão aqui presentes. Eu sempre brinco com o seguinte, veja que o que nós tínhamos aqui, diferenciando um do outro, veja em relação a eles, todos tinham 15, e a gente mudou só a quantidade de zeros, desse para esse para esse. Tá? Lembrando que esse é igual a esse, o que muda é o até ou o acima. Aqui, da mesma forma, veja que o primeiro número ele saiu, ele deixou de ser 15 e passou a ser 33. Aí eu brinco com o seguinte, 33 é a idade de Cristo. Então você lembra o quê? Você vai lembrar assim, ó, meu Deus do céu, já tinha tudo gravado. Aí você fala o quê? Ai Jesus, ai Jesus. Então quando você brincar assim, esse ai Jesus, você vai lembrar que agora são 33, tá certo? Então todo macete aí é bem-vindo. Meu Deus, vai ter que lembrar desse detalhe, mas com essa mudança, esse ai Jesus, você vai lembrar 33, por quê? Porque é o jargão que se costuma utilizar aí no dia a dia, tá certo? Lembre desse detalhe para lembrar da mudança do 15 para o 33. Bom, ainda neste cenário, é importante que nós possamos lembrar ainda de outro detalhe super importante. Que outro detalhe super importante é este, que nós não temos apenas este objeto previsto na 8666. Na 8666 também se tem um segundo detalhe em termos de valores, tá? Esse segundo detalhe em termos de valores vai se manter o fator. Então é muito importante a gente trocar aqui em cima a parte atinente ao objeto. Se a gente troca a parte atinente ao objeto, nós temos que pensar em compras e a gente vai pensar em serviços não mencionados anteriormente. Se são os serviços não mencionados anteriormente, você vai raciocinar de logo que esses serviços não são os serviços de engenharia, são os serviços de um modo geral, tá bom? Bacana? Então o que é que a gente tem aqui? Vai mudar um pouquinho os valores. Então aqui é de até 80 mil. Era desta forma. Com a atualização, foi para até 176 mil reais. Até 176 mil. Do lado de cá, era até... Se você pegar a lei 8666 lá no artigo 23, continuam esses valores. Até 650 mil. Mas com a atualização, até 1.430.000. Houve uma mudança também significativa. Na concorrência, era acima de 650 mil. Com a atualização, fica acima de 1.430.000 reais, tá certo? Então, este é o cenário que se evidencia a partir de então. Então, é muito importante que você consiga enxergar todo este processo aqui, porque assim, você conseguindo lembrar de como era e multiplicando pelo fator, você consegue enxergar aí os novos valores, tá certo? Para que a gente possa finalizar mais essa importante aula, especialmente para você que me acompanha pelas redes sociais, é muito, muito, muito importante que você enxergue as diversas implicações que isso pode ter. E quais são essas diversas implicações? É muito, muito, muito importante que você mencione aí no seu caderno os seguintes detalhes. Quais são esses detalhes? Veja comigo o detalhe atinente ao seguinte. Nós temos aí, então,
consequências. Essas consequências estarão, primeiro, na questão atinente à licitação dispensável. Por que nós temos desdobramentos aqui? Porque a licitação dispensável, ela vai envolver a questão do até 10% em relação ao limite da modalidade convite. Lógico que depende do objeto. Se a gente fala até 10% do limite da modalidade convite, o que é que a gente precisa enxergar? Que depende. Se for obras e serviços de engenharia é um valor, a gente já sabe que para obras e serviços de engenharia esse valor era de até 150 mil, 10% daria 15 mil. Só que agora passou a ser 330 mil. Então passou a ser aqui até 33 mil reais. Já o outro valor, a gente já sabe que era até 80 mil e agora passou a ser até 176 mil reais. 176 mil dá 17.600. Só lembrando que em alguns casos, especificamente, quando a gente raciocinar para alguns como empresas públicas, sociedades de economia mista, consórcios públicos e autarquias e fundações públicas que forem qualificadas como agências executivas, qual é o detalhe importante? O detalhe é que, ao invés de ser até 10% da modalidade convite, passa a ser até 20% em relação ao limite da modalidade convite. Então, o que é que a gente precisa enxergar? Que esses valores eles vão dobrar. Ao invés de ser 33, serão 66. Ao invés de ser 17.600, será 35.200. Tá certo? Ainda, nós temos implicações no tocante a consórcios públicos, que é quando os entes federativos eles se reúnem com o objetivo de execução de um serviço comum, tá certo? Nesses casos, os valores também eles se modificam. Essa modificação já seria natural por existir um consórcio, porém, o desdobramento acaba sendo maior por essas alterações de valores que nós tivemos. Beleza? Então, nós temos um compromisso marcado no próximo dia 23 de janeiro, tá? Essa live ela será às 19h30, então toda atenção. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal, lembre-se de se tornar um aluno VIP e poder prosseguir na sua trajetória rumo à aprovação. Estamos juntos! Rumo a sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!